Iniciando o nosso vídeo sobre Galg 11, esse que é o FII de logística da Guardian, gestora. E claro, você já tem live aqui no canal se quiser conferir o nosso bate-papo. Mas vamos para esse estudo, tenho certeza que você vai gostar demais. Informação relevante, informação diferenciada, não é só leitura de relatório gerencial. Então vamos lá, base aqui para a gente, agosto de 2022, o último relatório gerencial. Galg 11 começando pelas taxas, olha que interessante, a taxa desse fundo é em cascata de 0,95% a 1,01% ao ano sobre o valor de mercado do fundo, e aqui eu já trago para vocês, até 500 milhões de reais, 1,01%, de 500 a 1 bilhão, 0,99%, é exatamente nessa faixa que o fundo se encontra, e acima de 1 bilhão a taxa vai ser de 0,95%. Ponto importante aqui, o fundo se tornou em agosto cota base 10, por isso que o último rendimento já veio aí 0,082. Para quem já era cotista, para quem já estava acompanhando o fundo, ele sempre distribuía 0,82%. Outro ponto relevante aqui, ele tem uma taxa de performance 20% do que exceder a distribuição e a rentabilidade aí do IPCA mais 6%. Valor de mercado do fundo hoje 565 milhões de reais para uma cota patrimonial aí no valor total de 581,9 milhões de reais. Ele estava aí nesse momento com o PVP um pouquinho mais esticado, já caiu hoje PVP de 0,96. O fundo tem hoje 6 ativos no portfólio e vacância zerada, tanto a física quanto a financeira. Falando um pouquinho aí de liquidez e base, tem 10.500 cotistas, liquidez média quase 750k por dia. Comentários da gestão, vocês sabem, sempre inicio por isso, eles já começam aqui falando pra gente da alteração para cota base 10, facilita o reinvestimento dos dividendos por parte dos cotistas, além disso proporciona a liquidez. O gestor falou muito com a gente sobre isso na nossa live, proporcionar liquidez. E olha que legal esse dado que eles trazem aqui, né, da composição dos dois fundos da casa. Ainda também tivemos o cuidado de posicionar a data de pagamento do Galg 11 2 dias antes da Datacom do Game 11, o outro fundo, fornecendo aos nossos cotistas a possibilidade de reinvestir seus dividendos no Game 11 e receber 2 vezes rendimentos dentro do mesmo mês. No mês de agosto, a gestão deu continuidade às tratativas da venda do Almanara Jandira. E aí nós vamos falar bastante dessa alienação. Muita gente veio perguntar sobre essa situação no nosso Instagram, então eles trouxeram aqui um conteúdo bem legal sobre essa venda. Acho que vale a pena a gente falar um pouquinho mais. Distribuição de resultado, e a gente vê, né, uma previsibilidade muito grande aqui, 0,82 e 0,082 desde fevereiro, então praticamente o ano todo o fundo vem distribuindo esse 0,082. No ano passado era um pouquinho maior, 0,084 ou 84 centavos naquele momento com a cota base 100. Eles informam aqui pra gente também que agora no mês de agosto o fundo reajustou o contrato da BAT Cachoeirinha, aplicando o índice de 10,34% ao antigo valor e terá efeito caixa agora em setembro. Muito legal. Partindo agora para a DRE, é um ponto bem bacana para a gente perceber, né? O fundo ele tem aqui um total de despesas bem relevante frente ao resultado da receita. E por que que isso acontece? Porque o fundo tem uma alavancagem e essa alavancagem vai sendo paga tanto a amortização quanto os juros mês a mês. Olha aqui, fez o cálculo do tanto da despesa frente à receita, representando aí 36%, valor muito relevante. Fiz até a comparação para a gente aqui, HGLG, total de despesa frente à receita representa 10,4%, no XPLG 10,3%, no BRCO 14%, então esses 36% chamam a atenção. De repente a pessoa não foi ver certinho o que está acontecendo, é em razão do pagamento da despesa financeira ali, da alavancagem. Portfólio do Galg 11, 97% dos recursos alocados em imóveis, são 6 ativos, como a gente já tinha falado, 0% de vacância. E aí, perfil desses contratos 100% atípicos e um WALT, né, um prazo médio ponderado do vencimento desses contratos ainda de 10 anos, então bem tranquilo, e 100% dos contratos com reajuste no IPCA. Falando agora de receita, tem aqui uma concentração importante, né, no BAT, né, que é a Souza Cruz, 36% vindo da receita dela, e também aqui mais
34 mais 22, então 56% da receita vindo aqui da BR Foods, um ativo em Salvador, um ativo em Pernambuco. E aí o restante bem residual mesmo, Almanara e 2 ativos da Air Liquide, inclusive esse Almanara que está passando por alienação, logo vai sair desse portfólio. Olhando a receita por estado, um dado que eu quero trazer para vocês aqui é a baixa concentração no estado de São Paulo, né? 6%. O grosso aqui 38% no Rio Grande do Sul, seguido, claro, pela Bahia 34%. Isso chama atenção porque a maior parte dos fundos de logística visam sempre estar no estado de São Paulo, especialmente dentro do raio 30. Então aqui o Galg você tem um ativo que foge um pouco dessa linha, ele visa sempre estar em ativos espalhados pelo Brasil, não tem o foco muito nesse raio 30, ok? Passando agora pela alavancagem do fundo, isso vale muito a pena. Então, olha só que legal que eles trazem aqui. O fundo atualmente possui 6 imóveis, sendo 3 deles possuindo dívidas emitidas, cedendo parte de seus recebíveis. Todas as alavancagens foram realizadas sem carência de juros ou amortização na estruturação das dívidas. Dessa forma, atualmente as 3 dívidas existentes no portfólio estão sendo amortizadas mensalmente e serão 100% liquidadas ao fim dos contratos de locação dos seus respectivos imóveis. Então eles estão dizendo aqui pra gente que tudo foi muito bem casado, tá? Eles casaram a dívida exatamente com os contratos de locação e não tem carência de juros, não tem carência de amortização, não tem aí nenhum tipo de necessidade de emissão de cotas para quitar essa alavancagem. Legal que eles trazem a projeção aqui do saldo devedor dos CRIs e até dezembro aí de 2035 tem coisa para pagar, porém ela vai reduzindo vertiginosamente ao final de dezembro de 2026. Pegando aí os dados frente ao ativo, a gente tem um total aí de 37% de grau de alavancagem. Passando um pouquinho pelos ativos bem brevemente, o primeiro ativo que eu falo aqui para vocês é o Souza Cruz Cachoeirinha. Tem aí uma ABL bem grande, 79 mil metros quadrados. É um contrato atípico com ainda 64 meses remanescentes. E olha que legal, eles dizem aqui que é um complexo formado por galpões, utilidades, estacionamentos e edifícios de escritório distribuídos em 501 mil metros quadrados. Então é um ativo bastante estratégico para Souza Cruz, né? A gente vê que não é só de fato aí um galpão logístico, tem outras coisas nesse complexo. Na sequência, o ativo BRF Vitória de Santo Antão, que fica aí no Pernambuco, 30,6 mil metros quadrados de ABL, 202 meses ainda nesse contrato atípico. O fundo possui a totalidade da área onde se encontra o complexo logístico e de distribuição da BR Foods em Vitória de Santo Antão, ao lado da fábrica da BRF. Interessante aí que fica realmente conectado à fábrica deles. Até aqui, se a gente conseguir ver, tem uma esteira, tá? Que liga de fato a fábrica a esse galpão logístico. Então, muito estratégico também, outra posição interessante aí no Galg. Falando agora do BR Foods Salvador, um ativo de 35 mil metros quadrados, ainda com 68 meses de contrato pela frente. É um complexo logístico de distribuição da BR Foods e também tem a parte refrigerada. Interessante que a gente tem aqui uma área bem grande de terreno com possibilidade de expansão. Na nossa live foi falado sobre isso, né? A possibilidade de expansão, especialmente nesse ativo com esse terreno. Na sequência, o ativo Almanara, que fica aqui em Jandira, São Paulo, bem próximo da cidade de São Paulo, dentro do raio 30. A gente vai falar, claro, um pouco mais dele na questão da venda, né? Esse ativo, de fato, vai ser vendido, foi aprovado em assembleia, tá? Então ele vai sair do portfólio. Teve algum burburinho aí pelo preço que a gente vai falar, mas é um ativo bem interessante, um complexo com câmaras refrigeradas e cozinha industrial, voltada aí para a Almanara, que é uma rede de restaurantes de comida árabe. E por fim, os 2 ativos da Air Liquide, né? Um deles, 17,8 mil metros quadrados, se encontra em São José dos Campos. Interessante nesse ativo aqui que ele é bastante estratégico, porque ele fica ao lado de uma planta industrial da Petrobras, que fornece o gás aí para a Air Liquide fazer o invase, né? Então ele realmente representa um ponto bastante estratégico para a empresa. Inclusive o próprio gestor diz que seria uma perda muito grande para a Air Liquide frente à concorrência desse ativo. Inclusive eles têm aqui escritório também. E para fechar, o Air Liquide Canoas, bem menorzinho aí, 7 mil metros quadrados. O
fundo também possui a integralidade da área, onde se encontra o complexo logístico em Canoas, Rio Grande do Sul. Também tem escritório, galpões, invase e utilidades. E agora vamos falar um pouquinho da venda do ativo Almanara, né? Olha só que interessante, eles trouxeram aqui o preço de venda de 6 milhões acima do valor de compra, né? Eles compraram lá em 2021 por 32 milhões de reais, está vendendo por 38 milhões de reais. Eles apontam aí que a gestão de fato é ativa, que eles sempre vão visar fazer a reciclagem de carteira. Esse é um ponto bastante importante. Se você gosta do Galg, você vai acabar vendo aí compra e venda de ativo. Nova operação em fase final de negociação com ativo dentro de São Paulo, contrato atípico, maior prazo e inquilino AAA com rating internacional. E aí a dúvida que fica para a gente é qual será o cap rate da operação, isso porque essa operação tinha um cap interessante acima de 9,7%. Então, o que é mais fundamental aí? Será que o cap rate da operação, né? Será que o valor do fluxo de aluguéis anual dividido pelo valor do imóvel vai ser maior do que esse que a gente já tinha? Acho difícil, senão eles já teriam trazido essa informação. Porém, tomara que seja uma operação interessante. Eles trazem aí também que nesses 2 anos esse fluxo, né, de caixa do ativo Almanara mais a venda trouxe aí 38% num retorno total, superior a CDI e inflação do período. Além disso, uma TIR anualizada aí de 18,31%, uma TIR bastante interessante. E o que chama a atenção realmente, né, as condições da negociação. Eles venderam aí o ativo por R$ 6.780 o metro quadrado, um preço equivalente à venda de ativos 100% refrigerados, sendo aí que o Almanara só tem 10% da BL refrigerada, tá? Então, aqui realmente foi nesse aspecto bastante interessante. Inclusive, eles trazem aqui superior à média de venda dos galpões logísticos secos na região, que estão saindo aí em torno de R$ 3.350 a R$ 3.750 o metro quadrado. Inclusive é legal que dentro desse anexo eles trazem algumas operações que aconteceram recentemente para corroborar essas informações que eles estão dando, né? Não ficou jogado esse dado. Olha que legal esse gráfico que eles trazem aqui. Hub Guarulhos aqui, um ativo dentro da região de Raio 30, duplo A, foi vendido aí por 3.768 metro quadrado. O ativo do CD Leroy, que está ali no XPLG, em Cajamar, um AAA, vendido aí a 3.750 o metro quadrado. 2 ativos aqui, DCB e DCC, vendidos aí 3.830 e 3.595, ambos duplo A, um em Barueri, outro em Cajamar, então os dois também dentro do raio 30. O ativo BRPR aí, vendido a 3.452, e 2 ativos aqui do LVBI, um em Pirituba e o Log Jandira, um duplo A e o outro A, e ambos aí vendidos a 3.333 e 3.855 o metro quadrado. E eles trazem inclusive aí galpões refrigerados, né? Um em Cabo de Santo Agostinho, vendido aí a 6.360 o metro quadrado. Se não me engano, esse ativo está dentro do XPLG 11. E também a Pirituba, vendido aí a 6.209 o metro quadrado. E o BRF Vitória de Santo Antão, que é o próprio ativo do Galg 11, a 6.449. Então, valor de referência aí para galpões, que vale até para a gente ter como referência para outras operações de outros fundos. Legal esse gráfico aqui. 6.200 a 6.500 metro quadrado para galpão 100% refrigerado, como a gente viu, o Almanara só 10%, ok? Então, de todo modo, muita gente não gostou da operação, alguns gostaram da operação. Acho que a operação foi, accretive, foi interessante para o fundo, teve lucro, chamou muita atenção, né, a questão de laudo. Isso a gente vai falar naquele resuminho que você gosta muito, que todo mundo curte. Então já deixa o like, deixa o comentário, isso é muito importante. É muito relevante para o nosso crescimento, é importante para o YouTube entender que o nosso vídeo é bacana, que ele deve ser aí mostrado para outras pessoas. E por fim, se você tem uma carteira de fundos imobiliários, tem algum tipo de dúvida, quer dar uma melhorada nessa carteira ou quer montar uma carteira agora, fala com a gente. Nós temos consultoria especializada para você, então tenho certeza que a gente vai te ajudar bastante também a melhorar o seu portfólio. E claro, vamos lá para aquele resumo. Resumo Galg 11, o fundo já surgiu grande, isso é interessante, ele veio já com 650 milhões de reais de PL, advindos de imóveis da própria gestora, ok? São 6 ativos no portfólio, a gente viu que tem o BRF Santo Antão,
que é bastante estratégico lá pela BR Foods, já que ele está conectado à fábrica por uma esteira. Tem um ativo da Souza Cruz que também é estratégico, por ter aquele centro de pesquisa, a fábrica piloto, que é uma fábrica não industrial, mas uma fábrica aí de teste, e ainda tem a parte logística e de apoio do escritório. E por fim o ativo Air Liquide em São José dos Campos, que é estratégico, já que tem a conexão com o imóvel da Petrobras, que fornece o gás para o invase na Air Liquide. Inclusive, como eu falei para vocês, acabei entregando toda essa infraestrutura pronta para algum concorrente, então dificilmente a Air Liquide pensa em sair dali. Ponto 3, e quem me acompanha sabe que eu gosto sempre de observar qual é a estratégia do fundo. E tá aqui resumidinho para você: ativos de boa qualidade, pelo menos A, contratos atípicos, sempre longos e com multa do saldo remanescente dos aluguéis, então um atípico verdadeiro, e elevada qualidade de crédito dos locatários, ou seja, para não ter problema no fluxo de pagamentos. Ponto 4, o fundo tem um gosto pela alavancagem, hoje a gente viu os 37% no grau de alavancagem, é elevada, pelo menos ao meu ver, mas ela tem aquele diferencial essencial, ela é sem carência de juros, sem carência de amortização e é casada com o prazo dos contratos, e os reajustes anuais de IPCA acontecem junto com os reajustes. Inclusive tem um compromisso da gestão de não ter necessidade de emissão de cotas para pagar essa alavancagem e também de não fazer emissão abaixo do VP. Acho que é bacana também levar isso em conta. Ponto 5, interessante possibilidade de focar em ativos que saem do foco principal da logística em fundos imobiliários hoje, que é focada ali em localização dentro do raio 30 de São Paulo, né? Aqueles ativos leste maio, e também ativos AAA, ou seja, você pode ter um outro fundo logística no seu portfólio que tem esse viés, né? Ativos de muita qualidade, e ali para leste maio o Galg pode complementar. Ponto 6, venda do Almanara. Como eu falei para vocês, gerou discussão, já que o preço do laudo de avaliação era de 42 milhões de reais e o ativo está sendo vendido por 38. Todavia, como a gente viu, teve um lucro de 6 milhões de reais frente ao valor de compra aí, que foi de 32 milhões de reais, e a operação foi concretizada em menos de 2 anos. A grande dúvida que fica pra gente é qual o cap rate da operação, já que eles disseram que é um ativo de boa qualidade, bem localizado aí em São Paulo e com um devedor AAA. E por fim, se você quiser mais informações sobre a gestão, sobre o Galg 11, tá aqui no card a live que a gente fez com o Gustavo Asdourian, que é o gestor do fundo. Ficou muito bacana, com muita informação, então sugiro a você também acompanhar. Pessoal, o que eu tinha para falar de Galg 11 era isso, espero que vocês tenham curtido. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.